Bom dia, meus queridos irmãos. Estou meio anestesiado de sono, mas não é só você que dá anestesia lá não, hein, Renato? Mas o Senhor nos concedeu até aqui vitória, né? Para estarmos juntos, reunidos com a igreja do Senhor. É muito bom, né, estar aqui, participando, né, dessa comunhão com a igreja. E o Senhor tem nos abençoado, né? Deus nos deu uma semana de vitória. Ele nos tem conservado até aqui Ele tem nos sustentado, nos ajudado, e é por isso que nós estamos felizes, amém? E como é bom falar de Cristo, né? Não há outro motivo pela qual nós nos reunimos aqui, não há outro propósito pela qual nós nos reunimos. Cristo é o centro, Ele é o assunto, não há outro motivo de nós falarmos de outra coisa a não ser de Cristo, né? Em 2 Coríntios 4:5, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque nós não pregamos de nós mesmos, né? Mas nós pregamos de Cristo, o Senhor, né? E é isso que nós fazemos desde então, né? E não teria o menor sentido, meus queridos, se nós viéssemos aqui na frente dar testemunho de nós mesmos, né? Isso não teria relevância para o reino de Deus, não teria valor algum. Também não teria sentido se nós preparássemos talvez uma mensagem motivacional, uma mensagem de alta ajuda, né? Então poderíamos sair daqui cheios, né, de motivados para uma vida cotidiana, mas vazios do reino de Deus, né? Vazios e perdemos uma rica oportunidade de estarmos edificados na palavra, né? Então, portanto, o assunto é Cristo e nós vamos falar dele, amém? E falando em Cristo, né? Ele, além de ser o nosso Senhor e Mestre, ele também é o nosso galardoador, né? E esse é o meu tema da minha mensagem, que é galardão. Eu procurei sintetizar bem a minha mensagem, eu procurei compactar bem aquilo que estava no meu coração, para que a mensagem seja curta e objetiva, né? E o assunto é exatamente esse, galardão. E o que é galardão? O que significa galardão, né? Galardão significa prêmio, significa recompensa por serviços prestados. Isso significa galardão. E durante toda a nossa vida cotidiana, nós procuramos uma série de galardões nas nossas vidas, né? Por exemplo, nós trabalhamos 30 dias, né, consecutivos, para que no final desses 30 dias nós recebemos então o galardão, o pagamento, o nosso salário, não é isso? Então é um galardão, é um prêmio, né? Os empresários e autônomos também prestam seus serviços para que então, no final da prestação dos seus serviços, eles recebam também o seu galardão, o prêmio que é o pagamento pelo seu serviço prestado. Isso é galardão. O aposentado também, ao decorrer de sua vida toda, ele trabalha, né? Ele alveja o quê? O galardão no final da sua carreira, para que ele possa adquirir então a sua aposentadoria, o seu galardão, o seu prêmio, né? Assim também o estudante, o universitário, que estuda e cursa 2, 3, 5 anos, para então objetivar o seu galardão, que é o seu diploma, e assim por diante. Então na vida há uma série de galardões pela qual nós buscamos. No entanto, meus queridos, todos esses galardões que eu disse, todos eles são perecíveis, eles têm prazo de validade. Mas nós que aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, Cristo então nos oferece a oportunidade de termos um galardão maior que todos esses que eu disse aqui. É o galardão que se chama a coroa da vida eterna. E esse é o galardão eterno pela qual nós buscamos. E quando nós iniciamos na nossa vida, na nossa carreira espiritual com Cristo, nós então buscamos, alvejamos esse galardão, esse prêmio, essa recompensa que é a coroa da vida eterna. Olha só que o apóstolo Paulo faz uma associação, uma linda associação dessa corrida pela coroa da vida eterna, comparando a um atleta que se prepara, não é isso? Se prepara nos Jogos Istmos. Os Jogos Istmos
eram os jogos que era feito, né? Eles eram sediados lá em Coríntios a cada 2 anos, né? E os irmãos de Coríntios conheciam muito bem esses jogos istmos, que nós conhecemos hoje como Jogos Olímpicos. Então o atleta se preparava para uma maratona e naqueles dias não existia segundo e terceiro lugar, existia apenas o primeiro lugar. E olha só o que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 9, 24. Veja só como ele faz uma linda comparação desse prêmio que os atletas então alvejavam. Olha lá em 24, 9, 24, 1 Coríntios. Vocês não sabem que, dentre todos os que correm no estádio, né, fazendo alusão ao atleta, apenas um ganha o prêmio? Então ele fez essa associação porque quem corre atrás do prêmio naqueles dias, ele corria atrás de uma coroa, chamava Coroa da Vitória. Essa coroa era um ramalhete confeccionado com folhas de louro e era sobreposta sobre a cabeça do campeão, aquele que chegasse em primeiro lugar, não em terceiro, não em segundo, mas em primeiro lugar, né? E o apóstolo Paulo fala dessa associação da nossa carreira com Cristo, que quando nós iniciamos com todo gás, né? Nós iniciamos essa carreira com toda a disposição. Mas quanto de nós aqui, meus queridos, conhece pessoas, e eu conheço, os irmãos conhecem, que iniciaram nessa carreira com Cristo, mas que ao longo do tempo ele foi perdendo aquele prestígio, ele foi perdendo a força, ele foi dando ênfase para outros galardões, pela qual eu já citei lá no início da mensagem, ele foi dando foco em outras coisas, ele começou já a achar que as reuniões da igreja não são tão importantes, ele começou a achar que talvez ler a Bíblia não é tão valioso, ele começou a não orar mais, e ele começou a dar outros valores pela qual a Bíblia cita que nós sabemos quais são os verdadeiros valores, ele começa a perder força, a chama do Espírito Santo começa a se apagar dentro dele, assim como um atleta que não se prepara na palavra, né, não se prepara para a corrida, ele não se preparou na palavra, a chama do Espírito Santo começa a se apagar dentro dele. E olha só, os irmãos se lembram daquela parábola que Cristo disse lá em Mateus 25, 1, 13, das 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram insensatas, mas todas as 10 virgens, todas as 10 noivas, elas tinham o mesmo propósito e o mesmo objetivo. E qual era? Era encontrar o noivo e entrar para as bodas do Cordeiro, não é isso? Todas as 10 tinham esse objetivo, porém 5 não levaram consigo o azeite para que as lâmpadas permanecessem acesas. E essa chama significa para a igreja o Espírito Santo, quando nós nos instruímos na palavra, quando nós firmamos os nossos corações na palavra, para que nós então vislumbramos o prêmio, a vitória, a coroa da vida eterna pela qual Cristo veio nos dar, e essa chama do Espírito Santo vai se apagando dentro das pessoas, e eles perdem totalmente o ânimo de continuar na corrida para a vitória, né? Nós conhecemos muitos aqui que começou com a gente aqui, na verdade, mas por algum motivo no meio do caminho e se deixaram essa chama do Espírito Santo se apagar. E olha só o que diz lá em Salmos, o salmista Davi já dizia, né, sobre guardar as palavras de Cristo no seu coração. O salmista Davi disse lá em Salmo 119, versículo 11, guardei ou escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Mas essa caminhada, meus queridos, tem um detalhe muito importante. Quando Cristo pede para que João escreva para as 7 igrejas da Ásia, lá em Apocalipse, especificamente para a igreja de Filadélfia, ele diz lá em Apocalipse 3,11 o seguinte, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Percebe que guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa? Porque se nós não guardássemos o que? O Cristo não estava dizendo para eles guardar algum bem material, porque eles nada tinham. Todos os bens dele, terra, propriedade, casa, foi tirado
pelos romanos, pelo império, eles não tinham nada. Mas então o que Cristo estava dizendo para eles guardar? O que eles tinham que guardar? Exatamente a palavra nos seus corações, para que eles não pudessem ser tomado dele a coroa da vida eterna. E meus queridos, isso aqui não tem nada a ver com teoria de homens, dizendo que uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não tem nada a ver com isso. Tem a ver com permanecer, tem a ver com perseverar, tem a ver com isso, permanecer nas palavras do Senhor, permanecer no amor, permanecer na fé, permanecer na esperança, permanecer em Cristo. E é isso que tem a ver, permanecer. E é isso que Cristo disse no versículo anterior para a igreja de Filadélfia. Olha só, no versículo 10 ele diz o seguinte: visto que você guardou a minha palavra e a de exortação à perseverança. Então, meus queridos, tem a ver com permanecer. E que muitos de nós possamos dar sequência e permanecer nas palavras do Senhor, porque é isso que importa. E permanecer, meus queridos, também foi o que Deus falou para Josué, quando então Josué assume ali a liderança do povo de Israel, depois da morte de Moisés. Então, Josué, ele tem a incumbência de guiar aquele povo até a terra prometida. E olha só que Deus diz para Josué, incentivando ele, diz: não se aparte das minhas palavras, medita nela de dia e de noite, não olhe nem para a direita e nem para a esquerda, prossiga, né? Ser forte e corajoso, porque eu sou contigo, eu sou seu Deus e darei a você a vitória, o galardão, que é a terra que emana leite e mel, não é isso? Foi essa promessa que Deus fez para Josué, para ele ser forte, mas não se apartar da palavra dele. Por quê? Porque era para o povo permanecer na palavra, guardar a palavra do Senhor no coração, porque isso levaria eles ao galardão, à vitória, à terra prometida. Meus queridos, e essa caminhada que nós estamos para a vida eterna, para a coroa da vida eterna, ela demanda de nós dedicação, demanda labor. E labor é muito mais que trabalho. Você sabe qual é a diferença entre trabalho e labor? Eu vou dar um exemplo para a igreja. Uma dona de casa, ela faz uma faxina na sua casa e ela deixa tudo brilhando e muito bem limpo. Isso é trabalho. Ela executou um serviço. Agora, labor. A mesma dona de casa, mãe de família, ela interrompe o seu sono, o seu descanso, 1, 2, 3 vezes à noite para levantar, para dar de mamar para a criança, para trocar a fralda, para medir a sua temperatura. Ela é a primeira que acorda no período da manhã, ela troca novamente a fralda, ela faz uma madeira de novo para a criança, ela prepara outra criança para ir para a escola, ela prepara o almoço para o marido. Isso é labor, isso é labor, vai à exaustão, isso vai muito mais que trabalho, isso vai à fadiga. E o labor, meus queridos, exige da pessoa a sua parte biológica, a sua parte psicológica, a sua parte emocional, porque labor é isso, labor demanda cuidados, tratamento. Percebe, meus queridos, como que labor é muito mais duro? E Cristo deu isso a nós. Quando lá em Filipenses 2, 5, 11, Cristo então desprende da sua glória, e se esvaiu da sua glória e se transformou em figura humana, né? Humilhou a si mesmo, e ele passou por todas as nossas angústias e aflições, e como Deus, ele não pecou. Mas quando ele abriu a sua boca, meus queridos, ele emanou palavras de vida eterna para as pessoas, ele abraçou os doentes e levou alento para as pessoas, ele proferiu palavras de perdão, palavras de amor para essas pessoas. E Cristo palmeou as terras da Palestina, palmeou o deserto da Galileia. Cristo não teve descanso, Cristo não tinha onde reclinar a sua cabeça, e como cordeiro, ele foi ao matadouro, e não abriu a sua boca. E lá na cruz do Calvário, quando ele diz tudo está consumado, ali ele garantiu para nós a vitória, o galardão, a coroa da vida eterna. E para nós restou apenas prevalecer nas suas palavras, permanecer nas suas palavras. Porque
Porque, meus queridos, ao longo dessa nossa vida, podemos passar por angústias e aflições, podemos passar por doenças incuráveis, podemos passar por aflições da natureza familiar, emocional, financeira, mas Cristo que garantiu para aqueles irmãos lá da igreja de Filadélfia, para as igrejas da Ásia, é o mesmo Cristo que nos garante hoje. Se nós ficarmos firmes na tua palavra, se nós permanecermos na sua palavra, Ele é fiel para nos garantir a coroa da vida eterna, o galardão. Portanto, meus queridos, eu queria fazer ainda nessa mensagem uma reflexão com a igreja, a respeito exatamente daquilo que eu estou falando aqui, em permanecer. Porque, meus queridos, a palavra do Senhor, ela deve ser degustada, ela deve ser mastigada, ela deve ser digerida, assim como nós fazemos com o alimento. Quando nós, por algum motivo de pressa, nós temos horários a cumprir, muitas vezes nós nos alimentamos de uma maneira muito rápida. Nós não comemos, nós engolimos. E quando nós fazemos isso, nós nem lembramos do que comemos. Nós não lembramos do sabor da comida. Nós não lembramos do que nós comemos. Essa que é a verdade. E assim é a palavra. Quando nós ouvimos, quando nós escutamos e não ouvimos, nós somos apenas um sino que ressoa. Quando nós lemos a palavra, como lemos uma revista ou um jornal, isso não entra no nosso coração, isso não entra na nossa mente. Percebe, meus queridos? Pois a palavra ela tem que ser degustada. Quanto de nós aqui sentou numa mesa no domingo, dia de folga, e degustou, saboreou aquela lasanha, aquela picanha, ou aquela maionese, aquela salada? Você vai lembrar desse prato por muito tempo. Você vai lembrar do sabor exatamente daquele prato, onde você estava. Você vai contar para as pessoas daquele sabor que chamou a sua atenção. Por quê? Porque você degustou, você apreciou aquele alimento. E assim é a palavra do Senhor. Se nós degustarmos cada palavra, cada letra desse livro sagrado, nós então temos a oportunidade de entrar no nosso coração. Se nós fizéssemos uma semântica, se nós buscarmos confrontar a palavra, e se nós ouvirmos, nós vamos e conferimos e aí dessa forma, meus queridos, nós podemos, essa palavra entrar no nosso coração e nós vamos nos lembrar dela por muito tempo. E é isso que Cristo falou para a igreja de Filadélfia. Fique na minha palavra, não se afaste da minha palavra, como falou para Josué. Permaneçam na minha palavra, porque eu garanto para vocês a coroa da vida eterna, o seu galardão, a sua vitória. E aí, meus queridos, eu gostaria, para finalizar as minhas palavras, eu gostaria que a igreja, eu vou falar algumas palavras aqui, porque essas palavras que eu vou dizer não são minhas, mas são de Cristo. Ele disse para os seus discípulos, que chegou para nós como igreja, e que tem tudo a ver com o que eu disse anteriormente. E eu gostaria que a igreja degustasse essas palavras pelas quais Cristo falou para os seus discípulos e que chegou até nós. Eu gostaria que os irmãos degustassem essa palavra, cada palavra que é para nós ficarmos gravados no nosso coração. Olha só o que Cristo disse para os seus discípulos. Veja só, lá em João 8,31. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Vou repetir. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Amém? Fiquem com essa palavra. Deus abençoe a todos e vamos permanecer na palavra. Vamos permanecer em Cristo, porque é a palavra firme nela que vai nos levar ao galardão, vai nos levar ao prêmio, vai nos levar à coroa da vida eterna. Amém? Deus abençoe a todos e uma ótima semana.